habilidades comportamentais voltadas para o trabalho em equipe. E é uma coisa que vocês, com certeza, vão fazer muito para tocar a carreira de vocês, o crédito de novos projetos que vocês vão ter ao longo da vida. E aí, agora eu falo com vocês um pouquinho sobre essas habilidades. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental, que é uma abordagem terapêutica voltada para solução de problemas. Então, não é aquele tipo de abordagem psicológica que a pessoa vai perguntar a você assim: como foi sua infância? Como era a sua relação com a sua mãe? Esse tipo de coisa. Nem vai ser aquelas terapias muito abstratas de o que você quer estar fazendo daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Porque muitas vezes a gente, quando procura terapia, quando procura alguma forma de se desenvolver, é porque a gente está com alguma dificuldade. E às vezes é difícil a gente pensar: o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos, se eu não estou conseguindo nem resolver esse problema daqui de agora? Então, é uma abordagem terapêutica muito voltada para a questão de solução de problemas. Comecei há 7 anos. Comecei atendendo adultos em demandas relacionadas à ansiedade, que é um assunto que eu sou apaixonada, até porque é uma coisa que eu vivo na pele todos os dias. E hoje eu trabalho também com crianças. Tá? Eu digo que eu trabalho nas duas pontas, porque eu atendo as crianças no consultório, crianças e adolescentes que têm transtornos de neurodesenvolvimento, crianças de autismo, TDAH. E aí eu trabalho com as crianças no consultório e também trabalho com os pais fazendo orientação parental. Porque, na verdade, quem faz o meu trabalho acontecer quando eles saem de lá são os pais. Então, se eles não me ajudarem, não entenderem o que é que eles têm que fazer, o trabalho não vai dar lugar nenhum. Então, hoje eu trabalho nas duas pontas. Também adoro estudar sobre comportamento humano e procuro levar muito isso, não só para dentro do consultório, como no dia a dia. Né? Seja com clientes, seja com os pais, seja com amigos, seja com minha filha que hoje está aqui. Inclusive, hoje eu estou muito honrada porque, falando com Ricardo de realidade, há exatamente 16 anos eu subi nesses escalas aqui de arquitetura porque eu estudei química, eu fiz 2 anos de química. E na parte de licenciatura a gente saía do PAF 3 de Undina e tinha que vir para o Vale do Canela. Então a gente saía de lá de baixo, subia essas escalas que toda passava por conta de geografia, de física, e me amarrava para pegar o ônibus para descer para ir para o Vale do Canela para ir para a parte de licenciatura. Então eu estou muito honrada porque acredito que vocês um dia vão ter a oportunidade de sentir como é a honra de voltar para um lugar onde você foi aluno para contribuir, para devolver a contribuição. Primeiro vestibular que eu fiz na vida foi para alunos, foi a primeira experiência que eu tive com o universo de faculdade. Foi na UFSA, então eu estou muito feliz de poder contribuir de alguma forma com vocês. A palestra vai girar em torno de habilidades comportamentais. E aí eu quero convidar vocês para assistirem a palestra com uma pergunta em mente. Se vocês pudessem escolher um superpoder, um arquiteto, futuros líderes de equipes, futuros líderes de construções e diariamente líderes de vocês mesmos, que superpoder vocês gostariam de desenvolver na vida de vocês, na carreira de vocês? E eu queria que vocês assistissem a palestra hoje pensando nisso, né? Para que não seja um conteúdo que vocês vejam aqui hoje, vão embora para casa e caia no esquecimento. Mas que realmente possa trazer algum benefício para vocês hoje, nos estudos, nos estágios, também na carreira de vocês. E aí eu sempre deixo uma colinha, né? Que faço no consultório e nas palestras também. Quando eu faço perguntas que está aberto no abstrato, às vezes a cabeça dele faz cri, cri, cri. E aí eu trouxe algumas sugestões para vocês saltarem, né? Na cabeça de vocês. Aí eu trouxe algumas, que é a visão de raio-x, que é ter aquela capacidade de ler o ambiente. Então eu consigo entrar numa equipe, entrar no estágio, entender quem é quem, como eu me comporto com cada pessoa, quais são os meus limites naquele lugar. É uma habilidade que vocês podem desenvolver, como que vocês vão ver aqui hoje. Controle de tempo, vocês vão ver também que vai ajudar muito vocês. As habilidades que vocês vão ver aqui vai ajudar muito vocês com a questão de produtividade. E eu tenho certeza que vocês vão trabalhar com prazos, né? Entregar as obras, todas as etapas
geral, vai casar tudo certinho. Comunicação telepática, que é aquela coisa de existir uma sincronia tão grande, uma sinergia tão grande na equipe, que vocês sejam capazes de se olharem assim, não, fulano quer que eu faça tal coisa. Sabe, não sei se vocês conhecem essa expressão, tipo, o olhar 43 de pai e mãe. E assim, o pai olha para você já sabe o que você tem que fazer. A mãe olha, você já sabe o que você tem que fazer também. Então, assim, esse nível de desenvolvimento, né, esse superpoder de vocês, a pessoa dessa equipe olhar e dizer assim, não, essa pessoa aqui agora quer que eu faça isso. Então, assim, deixa eu parar aqui que eu estou cruzando uma linha perigosa e vai dar problema. Então, esse também é um superpoder que vocês podem desenvolver com o que vocês vão ver aqui. Empatia é uma coisa que vocês vão precisar para trabalhar com pessoas, porque senão os trabalhos vão ser uma confusão, né? Ser um caos total e completo. E eu queria que vocês tivessem essa pergunta. E aí, por que é que eu estou convidando vocês também a assistirem a palestra com essa pergunta em mente? Porque o cérebro da gente adora desafios. Então, assim, toda vez que a gente dá uma pergunta, ele vai procurar uma resposta. Então, isso ajuda também ele aí assistindo a palestra pensando assim, como eu posso aproveitar, como eu posso aproveitar. Você tem estagiário? Pronto, não tem estagia, como é que eu posso levar isso para o meu estágio? Como eu posso aproveitar a faculdade? Eu sei que sempre tem aqueles professores que são mais difíceis, os professores que são mais próximos dos alunos. Então, como é que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? Tentei fazer várias analogias que conversam com vocês. Se tiver algum erro aqui, vocês desculpem. Aí lembrem que eu dei o meu melhor, certo? Então, quando a gente fala de arquitetura, eu como leiga, né? É que eu sempre vejo a obra pronta, né? Muitas obras esculturais, lindas, né? Algumas são muito abstratas, são muito leigas, então acompanho o raciocínio criativo de vocês, infelizmente. Mas no fundo, essas obras são compostas de pessoas. Inclusive, a imagem que tem aqui na abertura, essa daqui. Essa é uma foto muito famosa, não sei se vocês conhecem. O nome dessa foto é Almoço no Topo do Mundo. Ela foi tirada na época que estavam fazendo a construção do prédio da família Rockefeller, que tem lá em Nova York. Se não tivesse essas pessoas aqui, aquela obra não teria saído. E uma curiosidade que me deixou muito triste. Não existe registro de ninguém que tenha trabalhado nessa obra. Nós não tem nome de ninguém. O autor dessa foto, não se sabe se é ele mesmo que é o autor da foto, porque na época não existia um registro, né? Só que no fundo, as obras que vocês vão conduzir, que vocês vão deixar aí para a posteridade, são feitas de pessoas, né? São essas pessoas que vão lá colocar todos os elementos que fazem parte do cimento, bloco, aço, essas coisas que vocês vão usar. São essas pessoas que vão construir. Então, assim, não é só a estrutura de concreto, né? Tem muitas de pessoas ali dentro. E é isso que vai diferenciar as grandes equipes que vão construir obras que vão ficar aí de, sei lá, de 50, 100 anos, vão dizer assim, olha a obra que Lua fez, Lua tinha um estilo arquitetônico assim, assado, era uma grande líder, Então, conduzindo essas equipes que vocês vão deixar o legado de vocês. Inclusive, quando eu estava pesquisando para fazer a palestra, eu não lembro o nome dela, porque eu sou um pouco de gravador. Uma matéria sobre uma arquiteta que, inclusive, o que ela arrumou muito na carreira dela foi a habilidade dela se relacionar bem com as pessoas. Porque desde a faculdade ela tinha bons contatos com os professores, depois ela foi fazer um bom network com os arquitetos, e isso abriu muitas portas para ela. Então, saber se relacionar com as pessoas é o que vai diferenciar as equipes de vocês, né, que serão equipes brilhantes, das equipes que são travadas. Aquela obra que parece que não vai sair e que vai diferenciar daquela obra que assim, não, sentamos, resolvemos, fizemos. Saber lidar com isso é que vai diferenciar essas equipes. E aí eu trouxe para vocês hoje 10 soft skills, que são inspiradas nas 10 habilidades fundamentais para a vida da Organização Mundial de Saúde. Quando a gente fala de bem-estar psicológico, a gente fala muito de repertório comportamental. Então, se a gente saber lidar com nossas emoções, saber controlar o que a gente faz, saber controlar o que a gente diz, saber a hora de não dizer alguma coisa, de não fazer alguma coisa também. E essas habilidades ajudam a gente a performar bem no ambiente de trabalho. Hoje, uma grande dor do mercado é exatamente essa, comportamento.
demitida por comportamento, porque não consegue cumprir prazo, não consegue se organizar, não consegue dar feedback, não consegue receber feedback, não consegue trabalhar em equipe, não consegue dar contribuições que sejam relevantes, tá? Então, o problema, a pessoa fica lá esperando a solução aparecer, inclusive para ver você aqui. Quando vocês levarem o problema, principalmente uma solução, pelo amor de Deus, para facilitar a vida de todo mundo. E isso é importante, porque mostra proatividade, né? Mostra interesse de fazer a coisa acontecer. Aí eu trouxe de forma geral todos aqui, e a gente vai, ao longo da palestra, falar sobre eles. A primeira que a gente vai falar é como a fundação da obra de vocês, a que vai sustentar todo o resto, que é autoconhecimento. Porque se vocês não se conhecerem, inclusive vocês não vão desenvolver o estilo arquitetônico de vocês. Vai ser a marca registrada de vocês. Vocês acabam mandando alguém olhar e vai saber que aquela obra foi sua. Seus colegas vão olhar e dizer assim, isso aqui é de fulana, é a cara de fulana. Ou então, no último projeto, isso aqui fulana ia adorar, vou olhar para fulana. Porque o autoconhecimento é importante justamente por isso, a gente saber o que a gente gosta de fazer. Então, eu gosto de liderar pessoas, gosto de estar com as pessoas. Sim, então já sei que é uma coisa que eu posso investir. Não gosto. Então, o que é que dentro da arquitetura eu posso fazer que eu não preciso lidar tudo com gente? Vou falar assim do pouco com isso. Orçamento. Vou lidar com gente, mas estou lidando com intensidade menor, só para pegar informações sobre preços. Vou fazer planta, então a pessoa vai me dar informações, vou fazer a planta, vou entregar e tchau. Então, assim, eu gosto muito de lidar com gente. É conhecer isso de vocês, essas características de vocês. O que é que eu tolero? Eu não suporto gente que atrasa prazo. Então, já é uma coisa que eu tenho que deixar claro se eu for liderar a equipe. Olha, gente, eu não tolero atraso de prazo. Fiquem avisados, se tiver uma dificuldade, procurem, mas não tolero atraso de prazo. Por quê? A característica sua é uma coisa que você valoriza. Então, você não gosta que as pessoas falem com você de uma determinada forma. Então, quando a pessoa ultrapassar aquele limite, você já vai ter bem claro, porque é uma coisa que você conhece sobre você mesmo. Então, isso é muito importante para que vocês consigam liderar bem a equipe de vocês. Eu acho que a gente vai ficar muito para vocês aí. Eu vou ler só um exemplo que eu trouxe para vocês. Que é exatamente você preferir, você é uma pessoa mais conciliadora. Isso é muito importante para trabalhar aqui. Porque sempre tem um que bota fogo no parque e tem um bombeiro que vai lá apagar o fogo do parque. Então, se você é essa pessoa que é mais conciliadora, mais mediadora, você pode, sabendo que você tem essa característica, que você tem esse perfil mais conciliador, você pode dizer, estou vendo um mar pegando fogo aqui, então vou chegar ali e dizer assim, olha, vamos sentar aqui todo mundo, bora tentar resolver, fala esse ponto de vista, o que a gente pode fazer para te ajudar, o que está te incomodando, porque você consegue reconhecer que aquela é uma característica sua, não é um ponto forte seu. E como a gente não pensou muito forte, se conhecer também ajuda a gente a lidar com nossos pontos de melhoria. Né? Porque quando a gente trabalha com pessoas, assim, pessoas que vão incomodar a gente, e é importante que a gente saiba por que essa pessoa me incomoda tanto. O que é essa pessoa que me incomoda tanto? Então, assim, o que é que eu posso desenvolver em mim para tolerar um pouco mais essa característica dessa pessoa? Então, assim, gente que é muito efusiva. Aquela pessoa que 5 horas da manhã acorda soltando fogos de artifício, querendo olhar para todo mundo, e de repente você é a pessoa que acorda mais introspectiva. Então, sabe como é que eu posso lidar com aquela pessoa que chega querendo fazer quase um paredão quando chega na obra e não sabe o que eu posso. Então, assim, eu posso, antes de preparar o material para mais cedo, eu posso ter um tempo meu para eu me organizar, me preparar mentalmente para receber aquela pessoa que vai chegar fazendo tanto lado. E aí você vai se organizando em relação a essas coisas, né? Para que a equipe funcione da melhor forma possível. Autocontrole. Está muito ligado ao autoconhecimento. E é justamente a gente conseguir lidar com todas essas informações que a gente leva sobre a gente. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem duas
contribuição, eu posso morrer de um ataque cardíaco porque eu fico nervosa. Então, como é que eu posso lidar com isso para que isso não me atrapalhe no meu dia a dia? Como é que eu posso lidar com isso para que isso não me atrapalhe no meu dia a dia? E isso é o controle. Quando ele me irrita, ao invés de eu estourar com a pessoa e dizer um monte de afro para ela, que aquele climão, porque assim, o problema da briga, está claro, todas as outras. Mas a briga que você compra na hora errada, você cria dois problemas. Porque você não resolve o problema original com a briga que você comprou. E depois você tem um problema de desfazer o climão que fica por causa da briga que você comprou na hora errada. E muitas vezes a gente confunde comprar a briga e colocar limite. Então, assim, dá para colocar limite, ser muito firme, um aço concreto, mas com toda a doçura do mundo, com toda a calma do mundo, e a pessoa entender. Dali ela não vai mais ficar tanto com você. Você não se estressa, ninguém se estressa, ninguém está aqui, não fica nada. Então, desenvolver esse autocontrole. Aí eu trouxe uma sugestão para vocês. São parênteses. Eu já ia deixar de presente para vocês o material da apresentação. Só que como também está aqui muito claro, e eu acredito que vocês não estão conseguindo ler, está escrito, só para vocês ficarem inclusos no final, eu vou deixar um link que vocês podem baixar a palestra para vocês refletirem depois. Tem sugestões aqui que vocês podem usar no dia a dia. Falando de autocontrole, uma coisa que ajuda muito, eu sempre recomendo para os pais e recomendava para trabalhar com adultos. Quando você sentir que você está perdendo a paciência, sabia? Vai beber uma água, a gente brinca na aguinha da paz. Ou então, vai banhando no rosto. Então, vou pegar um papel aqui, vou pegar vou responder uma mensagem que alguém me mandou. Vou dar uma olhadinha aqui sobre essa informação que meu supervisor pediu, que o professor pediu. Mas saia para você poder respirar, sabe? Se não der para respirar, para trocar de ambiente um pouco, respire fundo, nota assim, devagar, contando até 10 mesmo, respirar. 1, 2, até chegar em 10, assim, quando chegar em 10, você vai estar mais calmo. E aí, uma observação que eu vou deixar para vocês também em relação às estratégias que eu sugeri. Tentem fazer quando vocês estiverem tranquilos. Vocês não deixam para respirar fundo na hora que a pessoa que te irrita te aborrecer, porque vai ficar difícil de você lembrar. O ideal é vocês fazerem isso antes, quando vocês estiverem calmos, porque quando vocês estiverem sob pressão, seu cérebro vai lembrar que você tem um recurso para lidar com aquilo, porque você já treinou com ele. Então, se tem alguém que é mais difícil, ou aquela pessoa que se sente pegou meu acho que não se sente difícil, acho que ele não se pegou difícil, acho que ele meu colega chato. Então, assim, antes que me irrite, você começa a pensar que eu vou respirar, eu vou sair. Ou então, anda com a garrafa de água, eu vou colocar uma linha na garrafa. Então, vou escutar uma mensagem, minha mãe está ligando. Treina a mente de vocês antes. Porque na hora que a gente está com raiva, a atenção da gente volta para provar nosso ponto de vista. Não para resolver o conflito. Por isso que muitas vezes a gente compra a briga na hora errada. Porque quando a gente fica com raiva, quando a gente fica irritado com alguma coisa, a gente quer mostrar que a gente está certo. A gente não quer resolver, a gente só quer ter razão mesmo. E aí, se a gente treina a mente da gente antes, fica mais fácil dela lembrar e evitar que a gente tem esses probleminhas, né? De comprar a briga na hora errada e depois ter que consertar dois problemas. É um 2 por 1. Outra habilidade que é importante para vocês que vão lidar com outras pessoas, empatia. Que é literalmente se colocar no lugar da outra pessoa. Tem uma frase, quando a gente fala de comportamento, que ela é relativamente conhecida, só que é uma frase assim, mal colocada, que diz assim, todo comportamento é positivo. Só que assim, geralmente dizem isso quando o menino está tocando terror, passando jogando os brinquedos, ou então gritando no meio da rua, ou alguém está construindo um barraco. E aí fala assim, todo comportamento é positivo. E aí assim, todo comportamento é positivo. Por quê? Na cabeça de quem está fazendo barraco, tudo que ela está fazendo faz sentido, porque tudo que a gente faz está relacionado com a nossa história de vida. Então, se eu fui criada numa família conservadora, vou dar exemplos mais extremos. Por exemplo, eu vim de uma família militar, tinha horário para tudo, tinha ritmo de respirar, tinha tudo era controlado. E eu vou trabalhar com uma pessoa, vou me relacionar com uma pessoa, com um amigo, que ele foi criado num ambiente muito mais livre. Para mim, o comportamento dele vai ser estranho, porque na minha história de vida, aquilo não faz sentido. Na minha história de vida, tudo em teó
que ter um jeito certo de fazer. E se não for daquele jeito, é o jeito errado. Então, naquele contexto da minha história, tudo que eu faço faz sentido. Por isso que se diz, quando se fala de comportamento, todo comportamento é positivo, porque ele faz sentido para você. E aí vocês podem perceber, tudo que não faz sentido para vocês de alguma forma, vocês acabam não fazendo. Ou faz assim, quando faltam 10 minutos para entregar, tipo, corre que entregar, e aí acontece a famosa procrastinação. Por quê? De alguma forma aquilo não faz sentido, aquilo não é interessante, aquilo é chato. Então a sua mente não vai ficar gastando energia. Nosso corpo é todo projetado, e aí vocês pensam arquitetos, ele é arquitetado para economizar energia e garantir nossa sobrevivência. Então, eu quero correr 42 quilômetros. Você corre quantos hoje? Nenhuma, não faço atividade física nenhuma. Sua mente vai dizer assim, não, bora treinar hoje. Poxa, tá nublado, vai que chove. Não, pode ficar. Amanhã a gente vai. E aí vai, porque na cabeça dele não faz sentido. Se você hoje não corre 100 metros, você vai de um dia para outro correr 42 quilômetros? Não vai, então ele não vai fazer aquilo. E aí a empatia tem a ver com isso. Saber se colocar no lugar do outro. Então, aquela pessoa assim, que é mais difícil de lidar. Se vocês conseguirem, pensa assim, por que essa pessoa é desse jeito? O que aconteceu com essa pessoa? Tem até aquele aprende agora, né? Amiga, não sei quem te traumatizou, mas não sei o que, não sei o que lá. Exatamente, não sei quem traumatizou essa pessoa, mas não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Tem um porquê da você daquele jeito. Então, assim, se fosse eu nesse lugar, poxa, meu supervisor me deu um feedback que eu não gostei na frente de um monte de gente. Se eu estivesse no lugar dele, se eu fosse o supervisor, como é que eu falaria? Inclusive, você pode dar o feedback do feedback. Marcar uma reunião com aquela pessoa e dizer assim, olha, aconteceu isso. Já aconteceu até comigo, inclusive, com a professora. Ela me deu um feedback, realmente não sou assim constrangedora, e depois eu dou o feedback dela. E disse, eu não gostei do que aconteceu, eu me senti exposta dessa forma, sem cessar. E aí, ao longo do semestre, a gente foi conhecendo a professora, a gente foi entender que ela era daquele jeito porque ela trabalhava em um ambiente muito masculino. E aí, na visão dela, para ela impor mais respeito, impor mais autoridade no ambiente masculino, ela teve que engrossar o corpo comigo. E ela se tornou uma pessoa extremamente direta. Então, assim, ela é o tipo de pessoa que é um trator. Tá na frente dela, ela vai passando e depois vai arrumando, entendeu? Então ela se tornou uma pessoa extremamente dominante. Ela tinha que conseguir se impor no ambiente que ela estava, que poderia se tornar o para ela. Então a forma de vocês praticarem empatia é justamente essa. Se eu estivesse nesse lugar, e aí também por que é interessante vocês pensarem nessa questão de empatia, como eu tenho agora? Vocês vão trabalhar muito em equipe. Mas pode ser que até que vocês tenham a própria equipe de vocês sejam liderados por outras pessoas. Como são hoje, né? Já foram pelos pais, agora são pelos professores, pelos supervisores. E existe uma diferença muito grande entre você ser o liderado e você ser a pessoa que lidera. Porque quando você está no lugar de que lidera, você tem que pensar em tudo. É que nem como você vai empreender. Se você trabalha para alguém, não, sua tarefa está aqui. Se eu contratei, você vai fazer isso, vai estar nesse horário, nesses dias e tal. Se você é o empreendedor, se você é o empresário, você tem que pensar em tudo. Porque o que der de errado é culpa sua e o que der de bom é culpa sua. Então, assim, tem que fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, principalmente quando for uma pessoa que hierarquicamente está acima de você. Então, assim, se eu estivesse liderando nessa situação, como é que eu resolveria esse problema? Vai ajudar muito de vocês. Comunicação. Aí a gente já vai avançando mais. Então, eu me conheço, sei o que eu gosto, sei o que eu não gosto. Eu consigo lidar com aquilo que me incomoda, eu desenvolvo essas habilidades para lidar com aquilo que me incomoda. Estou conseguindo, antes de reagir, me colocar na posição da outra pessoa. E quando eu preciso dar um feedback, como é que eu vou fazer isso? Assim, não gostei do que você fez comigo. Tipo, a pessoa vai olhar para você e uma criança de 5 anos reclamando com ela porque ela queria um doce e você não deu para ela, porque o brinquedo você não deu para ela. Não, como é que eu vou colocar no futuro, quando vocês estiverem liderando as equipes de vocês? Como é que eu vou distribuir as tarefas? Então, fulano, você vai fazer isso, mas eu não quero fazer. E você não vai dizer para a pessoa assim, mas eu não quero saber se você quer fazer as coisas, você vai fazer, e acabou. Você não vai poder dizer isso, até porque, não sei se vocês
depender do tipo de comunicação, aquele ambiente pode ser um ambiente que gera assédio, que gera intimidação, que gera exclusão, que deixa a pessoa mais vulnerável ao burnout, que deixa a pessoa mais vulnerável à ansiedade, à depressão. Então, assim, saber falar é importante. Então, assim, não quero saber se você quer fazer, quer fazer. Então, assim, aí batia, por que você não quer fazer? O que é que você gostaria de fazer no lugar? E aí pensar, dá para trocar, dá para ajustar? Então, assim, fulano, faça isso aqui hoje, depois eu vejo como eu arrumo para você fazer outra coisa que seja mais interessante para você. E aí vocês vão se organizando. Uma coisa que eu uso muito no consultório, pensando nos meninos e que serve para a vida. Quando vocês forem falar com alguém, sempre pensem primeiro o que é que eu quero no final da conversa. Então, eu quero atingir um objetivo, vou falar com o professor. Eu quero aumentar minha nota, minha comunicação vai ser voltada para aquele objetivo. Eu quero fazer um networking com alguém, poxa, eu sou doida para estagiar na empresa de algum professor. Então, como é que eu vou me comunicar com esse professor para aumentar a minha chance de ser convidado para ir estagiar com esse professor? Então, seu objetivo é estreitar relacionamento com aquela pessoa. Não, meu objetivo hoje é me impor em relação à pessoa que está me atormentando. Então, você vai construir sua comunicação voltada para esse objetivo. Olha, eu quero colocar um limite aqui com você hoje. E aí, gente, é foco mesmo. A pessoa vai dar uma resposta, aí a pessoa pode fazer um comentário, não tem nada a ver com nada, aí você se distrai. Vou trazer vários exemplos também relacionados à criança, porque fica muito fácil de a gente visualizar. Criança, quando a criança está no mercado, que é um clássico. Está no mercado, mãe, quer chocolate? Não vai levar chocolate. Aí o menino vai gritar, espanhar, aquela coisa que vocês já viram ou já fizeram, enfim. E se tiverem filhos um dia, provavelmente vão passar também por essa vergonha, porque todo pai passa. Então, assim, o que é que eu digo para os pais? Seu objetivo é manter seu não. Então, como é que eu vou manter o não? Você não vai reclamar com seu filho porque ele se jogou no chão. Você não vai reclamar com seu filho porque ele está gritando. Você não vai gritar com seu filho porque ele está te batendo. Não, não vou comprar. Pega a criança e sai dali. Tá? Tudo que acontecer depois, você vai resolver depois. Não é naquela hora. Você vai resolver depois. Então, assim, vou dar um feedback para um colega de equipe. Olha, você está me tratando de um jeito, você tem falado comigo de uma forma que eu não estou gostando. Aí a pessoa pode dizer assim, mas você também me trata de um jeito que eu não gosto, mas eu te respondo desse jeito. Se você for responder esse argumento, vocês vão começar a conversar de outras coisas e no final você vai ficar assim, será que você entendeu que eu não quero que ela me trate daquela forma? Você não sabe. A pessoa pode dizer, mas você me trata de um jeito que eu também não gosto. Tá, então vamos combinar o seguinte, você me trata dessa forma que eu estou te pedindo e eu procuro te tratar de uma forma que não te irrite dessa forma. Você mantém o foco, você sempre chama a pessoa por que você está fazendo. Então, se vocês conseguirem treinar a mente de vocês para sempre pensar o que é que eu quero com essa conversa, o que é que eu quero com essa pessoa. E aí nas relações sempre tem 3 objetivos principais, na maioria deles. Ou eu estou querendo conseguir alguma coisa, alcançar um objetivo, ou eu estou querendo conquistar a colaboração daquela pessoa. Então, eu quero que a pessoa faça o que eu preciso que ela faça, mas eu quero que ela fique bem com o que eu estou pedindo. Porque pode acontecer, por exemplo, de vocês estar numa obra, sabe? Pedir um orçamento. Aí tem uma pessoa lá que diz assim, não, meu objetivo é que a pessoa me dê a informação que eu estou pedindo. Não quero avisar essa pessoa, não quero que essa pessoa nunca mais, não faz. Seu objetivo é essa informação. Mas se é uma pessoa com quem você trabalha, e vocês são colegas aqui, a pessoa que vocês vão conviver sempre, poxa, eu quero que essa pessoa faça, mas eu não quero que ela fique chateada comigo. Então como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou conseguir um objetivo e vou preservar meu relacionamento. E seu objetivo comigo pode ser simplesmente se impor. Dizer um não sem se incomodar com isso, sem ficar sofrendo porque você disse não. Dizer um sim sem também ficar sofrendo porque você queria dizer não e ficou com medo de dizer não e disse sim. Então, geralmente as comunicações da gente giram em torno desses 3 objetivos. Então pense sempre nisso. O que é que eu quero? No final, o que é que eu quero que a pessoa entenda? Eu quero sair com a sensação de que eu fiz o quê no final dessa conversa. Porque está diretamente relacionado às nossas relações interpessoais. É como eu falei para vocês. A gente vê a obra pronta, mas a gente não imagina quantas conversas, quantas reuniões aconteceram para que esse prédio aqui, por exemplo, fosse erguido. No final das contas, tudo é
alguém te dá um feedback, ouça o feedback. A gente tem muito costume de ser reativo. Então, se a pessoa falar alguma coisa a você, assim, você me tratou de um jeito que eu não gostei, eu queria que você me tratasse assim. Mas você também, você viu como você falou comigo? Você viu como você me tratou naquele dia? Ou naquele outro dia, tipo, no primeiro dia da faculdade, eu fico sua cara e você trata assim. Não tem nada a ver. Então, assim, pô, falando, você fez isso, não gostei. Tá, beleza. O que é que eu posso fazer diferente? Ou então você vai dar um feedback. Fulano, eu acho que isso aqui poderia ser feito dessa forma. O que é que você acha? Né? Procure sempre deixar o canal de comunicação aberto. Principalmente quando vocês forem no papel de líderes. Seja de trabalho de grupo, de obra, de estágio, o que for. Procure sempre deixar o canal aberto. Assim, procure sempre dar perguntas abertas. O que você acha? Como a gente pode fazer? Como a gente pode melhorar? Por que você acha que pode ser desse jeito e não desse outro jeito? Porque aí a pessoa ela não vai te dar uma resposta de sim ou não. Sempre tem que fazer essas perguntas assim. Se a pessoa não consegue responder com sim ou não, a pessoa tem que pensar. Porque é a forma de você continuar o diálogo, né? E preservar o relacionamento com a pessoa. E aí, falando sobre liderança, que eu torço que vocês sejam muito em breve, né? Tomadores de decisões, líderes da equipe de vocês. Eu falei para vocês que ser liderado é muito diferente de ser líder. Porque todas as responsabilidades são do líder. Tudo que acontecer de bom e de ruim é culpa do líder. Então, uma habilidade que vai ser importante para vocês, inclusive quando líderes de si mesmos, é conseguir tomar boas decisões. Então, vou fazer um estágio em tal lugar. Surgiu uma oportunidade de fazer estágio no intercâmbio, em alguma coisa relacionada à segura. Vou. É um assunto que me interessa, quero trabalhar? Não. Então, assim, sua decisão está fácil. Porque você treinou sua mente para decidir as coisas. Meu professor, meu supervisor me deu um feedback que eu não gostei. Vale a pena dizer isso para ele agora ou é melhor esperar para dizer isso depois na reunião? Se você tiver desenvolvido bem essa habilidade de tomar decisão, vai ficar fácil. E aí tem alguns critérios que a gente pode usar para tomar boas decisões. Que lá no consultório eu uso muito uma que a gente chama de tabela decisional. Nessa tabela decisional a gente avalia prós e contras. Então, assim, prós e contras de fazer e prós e contras de não fazer. Porque acredite, existe um ganho também em não fazer. Um exemplo que eu trouxe a maratona. Eu sou pessoa sedentária e vou correr 42 quilômetros. Existe um ganho em eu não fazer, não treinar para aquela corrida, e existe um ganho em eu treinar para aquela corrida. E muitas vezes, quando eu faço esse exercício com as pessoas acham estranho. Assim, o que é que você ganha se você não fizer isso? Porque a gente não está muito presente. Então, são aquelas coisas que geralmente vão sabotar a gente. Você já ouviu essa espécie de autossabotagem? Pois é exatamente a autossabotagem, é exatamente isso. O que eu ganho não fazendo. Então, nesse caso da maratona. Então, o que é que eu ganho? Eu não vou precisar acordar cedo, eu não vou precisar ir para uma academia, porque para eu performar bem uma corrida eu preciso estar com a parte muscular boa para preservar os músculos, para não ter lesão. Então, assim, se eu quero ir fazer um estágio na empresa do meu professor, o que é que eu tenho que fazer? Eu começo a me relacionar mais com ele, mostrar mais o que eu sei sobre aquele assunto, para que ele ache interessante me convidar, então ir na casa de talvez eu me dê para o seu trabalho, aí você aqui, fazer estágio voluntário, essa coisa. Só que isso tudo vai exigir de vocês, muitas vezes, fazer coisas que vocês não estão acostumados. Então, assim, o que é que eu ganho não fazendo? Não vou ter o trabalho de fazer coisas que eu não sei fazer agora. Então, assim, eu sou uma pessoa muito tímida. Como é que eu vou chegar para esse professor e vou ficar puxando papo com ele? Então, assim, se eu não fizer isso, eu tenho um ganho. Eu não vou ter que vencer minha timidez, eu não vou ter que desenvolver minha comunicação, eu não vou ter que ser uma pessoa um pouco mais sociável. Eu não vou ter que ser uma pessoa mais sociável, eu não vou ter que ser proativo, porque eu não vou precisar mostrar para aquele professor que eu sou uma aquisição interessante da equipe dele. Então, existem vários ganhos. Aí a gente pensa, né? O que é que eu ganho fazendo, o que é que eu perco fazendo, o que é que eu ganho e perco não fazendo. E aí vamos pensar no curto prazo, no longo prazo.
aquela vaga de estágio que eu queria, no curto prazo, é confortável, é ok. Mas daqui a 5 anos, quando eu me formar, daqui a 5 anos, quando eu tiver 5 anos de formado, geralmente o tempo que a gente leva para se consolidar na carreira é esse, 5, 10 anos, para se estabelecer mesmo. Se tornar uma pessoa conhecida, referência a alguma coisa. Então, assim, qual é o custo disso daqui a 10 anos? Então, assim, se eu não escolho um estilo de arquitetura, que é que eu escolho para um arquiteto generalista? Então, assim, eu faço obra, eu faço cálculo, eu faço tudo. Tipo, eu sou um mil e multiplicados. Qual é o preço disso no futuro? Hoje, eu tenho um ganho, eu sou versátil, eu posso fazer muita coisa. Mas daqui a algum tempo, eu não vou ser referência em nada. Então, sempre pense no agora e no depois. Então, tem um trabalho para fazer no início do semestre. O que é que eu ganho se eu começar a fazer o trabalho agora, em vez de deixar para fazer na semana de entregar o trabalho? Então, assim, agora eu vou economizar tempo para fazer outras coisas. Mas lá no final do semestre, esse ganho que eu tirei, esse tempo que eu economizei, vai valer a pena lá no final do semestre, porque eu estou cheio de prova, cheio de planilha. É sempre assim. Quando você tem 15 anos de prova, é um caos. Gente que não aparece, que você não fala anos, aparece para criar caso. Você fica doente, seu cachorro fica doente. Inclusive, vou contar para vocês. Ontem, para eu chegar aqui, foi uma saga, foi quase uma via cruzes. Por quê? Meu cachorro ficou doente. A gente tinha programado sair de casa 9h30, a gente chegava aqui ainda ia ter luz do dia. A gente saía de casa 2 horas da tarde, porque a gente foi para veterinária, depois a gente vai almoçar, a gente não precisa tomar café, a gente vai almoçar. Aí veio para cá. No caminho para cá, uma peça de carro quebrou. Aí a gente teve que parar mais 1 hora, todo mais 1 hora de viagem, porque a gente parou para fazer o conserto da peça, porque não dava para seguir viagem sem arrumar. Cheguei aqui de noite, quase 9 horas da noite. Todo mundo é exausto. Hoje acordou todo mundo saiu para vir para cá. Então, assim, nessas horas que vocês tiverem muitas coisas para fazer, é que vai acontecer tudo que não tem que acontecer. É que nem. Como que tem muita. Basicamente mulher, né? Vamos usar o bendito das mulheres. Mulheres, podem reparar, toda vez que a gente não se arruma, é o dia que a gente mais encontra a gente na rua. E aquela pessoa, assim, que você não, essa pessoa não pode ver desarmada de jeito nenhum. Pois aqui nesse dia que aquela pessoa não aparece na sua frente, você fica, puta, que ódio. No dia que eu estou arrumada, eu não encontro, né? Basta sair desarrumada, eu encontro. Então, é exatamente isso, pensar no agora e no depois. E uma coisa legal também, quando vocês se criticam, né? Consultar outras pessoas. Então, assim, uma pessoa que seja referência, uma pessoa cuja opinião você valorize. Então, se é de um assunto do estágio, tá? Tem um problema para resolver. Tem um professor que eu confio muito, tem um supervisor que eu confio muito, tem um colega de estágio que é mais experiente do que eu e eu confio muito. Faz a opinião dele. Estou com esse problema assim, estou pensando em fazer isso. Você que é mais experiente, você que eu confio, o que, é que você acha dessa vez? Você acha interessante? Você tem uma outra visão para me dar? Claro que nem sempre vocês vão conseguir fazer isso. Aí, trazendo um contexto de obra. Deu um problema na obra. Você tem que resolver naquela hora. Você não vai se pegar um papel para sentar e dizer, gente, aí, prós e contras. Vamos aqui pegar também outras informações de outras pessoas. Não, você tem que resolver na hora. Mas sempre que vocês puderem, façam esse exercício, porque vocês vão decidir as coisas com muito mais segurança, com muito mais paz. Não vai ficar aquela coisa de, poxa, será que eu deu certo? Poxa, será que eu não devia ter falado isso para as pessoas? Será que eu não devia ter reclamado no estágio? Será que eu não devia ter me inscrito nessa pós? Então, assim, tem que sempre que for possível fazer esse exercício. Para ajudar vocês, tem 2 habilidades importantes. Agora foi o pensamento crítico, depois veio o pensamento criativo. Que está relacionado a essa questão de tomar boas decisões, pensar em soluções. Pensamento crítico, que é você avaliar as coisas, ter a capacidade de tirar seu gosto pessoal. Então, fulano é uma pessoa difícil, mas eu acho ela difícil porque eu também não gosto muito dela, né? Mas assim, poxa, essa pessoa é chata, mas ela faz cálculo com ninguém. Ela é uma orçamentista que não tem igual. Mas não quero ela, não, todo mundo quer dela. Isso não é pensamento crítico, não é uma boa tomada de decisão. Às vezes vocês vão trabalhar com gente que você não gosta, mas que, assim, como pessoa, vocês não gostam, mas como profissional, excelente profissional. Aí você já deve estar passando por experiência, porque o professor quer ver o carrasco, mas ó, se você quer aprender com a matéria, você tem que fazer com tal professor. Não é um professor simpático, não é um professor simpático que está muito assim, como posso te ajudar?
tranquilo. Então, se você quer ir para aquela área, você tem que passar por ele. E isso é pensamento crítico. É atravessar o deserto para chegar à terra prometida, mesmo que o sol seja escaldante e a noite seja congelante. Isso é pensamento crítico. Você deixar as suas opiniões pessoais um pouco de lado e pensar no que é melhor para a gente, para a equipe, para a obra, para a nossa carreira. Criatividade. Eu coloquei aqui, eu fiquei feliz que eu cheguei aqui, eu vou de cobogó também. Então, assim, nossa, vai casar unicamente com o exemplo que eu trouxe dos cobogós. Criatividade pegando um cobogó. Ele é uma coisa criativa, você pode criar imagens diferentes, arranjos diferentes. Minha avó morava no prédio de 3 andares, e aí entre um andar e outro, para não ficar tudo escuro, eles fizeram uns cobogózinhos, aí formavam os desenhos, sabe? Bonitinho. Então, assim, é a gente unir o que é legal, o que é bonito, com o que é útil. Então, no caso da solução de problemas, da tomada de decisões, vamos pensar de forma diferente. O que é que a gente não tentou fazer? O que é que a gente pode fazer de novo? Tá? Vi um artigo que fala sobre uma inovação aqui nessa área da arquitetura. Cabe nessa obra, pode experimentar? Vamos fazer uma coisa diferente. E aí, sabe também, né? Eu vi que tem um arquiteto, ele é espanhol. Eu não vou lembrar o nome dele, se eu sou de gravar. Se eu encontrar vocês na rua, eu vou lembrar que eu vi vocês aqui. Mas eu não vou lembrar o nome de ninguém. Por enquanto, eu gravei um vídeo de Lua, de Emily, é um vídeo de Bia, que eu convido, não posso esquecer. Aí, ele que eu achei muito fofo, eu esqueci o nome dele, que eu estiver junto com ele. Eu achei feliz, não sei se é feliz. Aí, também já mulher. Mas assim, se eu não vou gravar um nome, mas eu vou saber que eu vi vocês aqui. E aí, esse arquiteto espanhol, que a marca dele é justamente a criatividade. Ele faz essas coisas muito loucas, muito viajadas, sabe? E aí, pode tirar a assinatura de vocês, o estilo de vocês. Então, criatividade. E assim, né, eu como leiga também, eu preciso a vocês, dizem que é possível de belo ao luxo, né? Porque a gente gosta de admirar a obra de vocês. Tem umas fontes mesmo que eu descobri que chamam de fonte estaiada, que tem aquelas vigas de aço que formam uns desenhos lindos, assim, nossa, gente, coisa linda. Sei que é uma função técnica, eu não sei qual é, mas eu acho lindo. Então, se vocês puderem, por favor, não sei essas coisas lindas, né? Manejo de emoções. Vocês vão precisar, e aqui está intimamente relacionado ao que eu falei lá no início, de autocontrole. Você não precisar autocurar de vocês, você já percebeu, você não precisa lidar com as emoções de vocês, com as ações de vocês e com as dos outros. Então, assim, manejo de emoção ajuda muito a gente a separar o que é da outra pessoa e o que é nosso. Porque às vezes tem gente que não consegue deixar os problemas pessoais nos lugares pessoais e acaba levando para o ambiente de trabalho. E aí, às vezes, você está pagando falta de um problema que não foi nem você que criou. Então, quando você sabe lidar com suas emoções, você consegue reconhecer se aquilo ali, literalmente, é problema seu ou é problema da pessoa. Porque se é dela, deixa com ela. Eu estava atendendo uma paciente outro dia e ela falou na situação do trabalho dela, né? Uma pessoa muito proativa, muito independente, ela gosta de ver as coisas acontecendo e tal. E aí, isso começou a criar um problema para ela, porque as outras colegas dela são mais acomodadas. E aí começaram a ficar com ciúme, porque se ela está fazendo nada, vai que ela se destaca mais também. E aí ela começou a ficar incomodada e eu disse assim, mas esse incômodo, pelo seu estilo de trabalhar, pela sua proatividade, sua autonomia, sua independência, esse desconforto é seu ou é da sua colega? Não é dela. Você está bem com o seu jeito de trabalhar? Não deixe o desconforto dela. Ah, mas eu vou fazer o quê? Não, não é seu. É dela, quem vai fazer é ela. Então, assim, como a gente consegue ter controle do que a gente sente, do que a gente faz, é conhecer as emoções das outras pessoas. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente se conhece. Então, assim, eu sei que agora eu estou com raiva. Eu odeio quando a pessoa grita comigo. Sabe? Se a pessoa me grita, eu sei que sou eu que estou com raiva. Eu estou com raiva do comportamento da pessoa, não é da pessoa. Eu posso adorar aquela pessoa. Pai, mãe. Às vezes eu não está gritando para pai, porque a mãe dá uns gritos para a mãe, porque você quer fazer uma viagem, seu pai diz que você não vai, você quer ir para uma festa, seu pai diz que você não vai, você quer fazer um curso, seu pai diz que você
você não vai. Ao contrário, você não quer, mas seu pai diz que você vai, porque ele chamou você ir. Seu professor passa o trabalho em cima da hora, diz assim, não, eu quero isso aqui feito, semana que vem. Diz, professor vai precisar de um médico. Se vire, quer semana que vem. Você pode adorar aquele professor, mas ele te deu um comando que você não gostou. Então, assim, quando você consegue reconhecer que você está com raiva do trabalho que você vai fazer, do não que você recebeu, do grito que você recebeu, você descola aquilo da pessoa. Então, é o comportamento da pessoa, não é a pessoa. Isso vai facilitando a vida de vocês. Aí, daqui a pouco, vocês estão lá na obra de vocês, geralmente estressadinho, né? Todo. Você vai dizer assim, nossa, mas isso não é uma pessoa. Poxa, que barriga, esse pouquinho, essa casa, foi tão difícil trabalhar, né? Me ajuda a te ajudar a manter esse emprego e tal. Então, quando vocês conseguem reconhecer as emoções de vocês conseguem reconhecer as emoções dos outros e saber que ela é do outro. Então, é problema do outro, não é seu, não é você que vai resolver aquilo. E a outra coisa que a gente trabalha também, vocês podem usar o gráfico de responsabilidades. Então, tive um problema em equipe, havia para um prazo. Gráfico de responsabilidade. A pessoa precisava de informação que alguém não passou? Precisava. Quem não passou? Chama a pessoa. Então, você passa essa informação, você não passou. Aí eu falei para vocês, comunicação aberta. O que é que a gente pode fazer para que isso não se repita no futuro? Não, a pessoa deu a informação que aquele segundo precisava para o prazo e ele não cumpriu. E aí vocês vão ver o que é que precisava acontecer para ele concluir aquela tarefa e vai procurando os responsáveis. E aí preste atenção, é responsável, não é culpado. Não é a culpa é sua, não. A responsabilidade é sua. Você tem que fazer, não fez. O que é que a gente pode fazer para que isso não se repita no futuro? Sempre assim. Porque se vocês forem procurar a culpa, aí vai acontecer aquele desvio que eu falei na comunicação. Você já saiu do objetivo. Seu objetivo é resolver o problema do prazo que não foi cumprido. Então eu vou corrigir aqui para recuperar o tempo, mas em outro momento eu também vou separar um tempo para reunir a equipe e dizer assim, aconteceu isso não pode se repetir. O que é que a gente vai fazer? Se vocês vão para o campo da culpa, porque fulano não fez, porque ciclano não fez, você já saiu do foco. O foco era não perder mais prazo. Se vocês começam a discutir de quem é a culpa, vocês já esqueceram o que vocês estavam fazendo. Aí vai sair todo mundo bravo na reunião e periga no próximo prazo vocês perderam o prazo também porque aquilo não foi resolvido. Aí quando você está errado, né? É como resolução de conflitos. É o que vai sustentar tudo. Não é só as vigas. Viga. O que é que fica assim? É viga ou pilar? Pilar, foi. São os pilares. Saber resolver conflitos. Então, quando vocês também forem líderes, além de líderes de espíritos, vocês vão precisar saber resolver conflito. Então, hoje eu preciso sair mais cedo. Manda vocês. Hoje eu preciso sair aqui do estágio mais cedo porque eu tenho consulta médica. Hoje tem uma coisa na minha família que é muito importante, eu preciso sair. Mas não sei o que, você não fala. Tá aí, bora fazer uma coisa. Posso compensar depois? Posso chegar mais cedo da manhã? Então, hoje eu vou fazer mais tarde, mas amanhã ou semana que vem eu quero usar esse tempo extra que eu fiz hoje para poder sair mais cedo porque eu não tenho compromisso. Isso é resolver conflito. Tem que entregar um material para fazer a obra, ou tem que entregar uma parte para fazer o trabalho e a pessoa entregou. Tem a ver com foco na comunicação. Não adianta você discutir por que a pessoa não entregou, quem não fez no sentido de culpa, não vai ajudar. Então, assim, o que a gente vai fazer para resolver? E resolve. Sempre tem que pensar assim, foco na solução. Aí eu brinco com o pessoal e dizer, vamos brincar sempre de detetive, ou então de advogado. Aqui no caso de vocês, quando acontece assim, o professor passa um trabalho, ou então seus supervisores estão na tarefa, e aí você, por alguma razão, atrasa o prazo. Você não vai chegar lá e dizer assim, que desculpa, isso aqui. Você vai fazer o quê? Poxa, eu me atrasei. Se me der um dia, se me der 2 dias, você sempre vai com a solução. E você constrói o seu discurso para convencer aquela pessoa a querer te ajudar. Então, a mesma coisa, a solução de conflito é isso. O que é que eu posso fazer? E aí, brincando de detetive e de advogado. Se eu tivesse que falar com o juiz, quais eram as provas que eu ia mostrar para ele? Como é que eu ia amarrar essas informações aqui?
Então, estou com um problema na obra. Tem duas pessoas na obra que não se suportam. Como é que eu vou resolver isso aqui? Se eu tivesse que convencer um juiz a fazer as duas trabalharem juntos, o que é que eu ia dizer para ele? Se eu tivesse que convencer as duas pessoas, o que é que eu posso trazer de elementos assim, um mês eu consegui com muito, tudo, mas você é excelente orçamentista, e você é uma excelente, sei lá, elaboradora de contas. Não sei, gente. Vocês fazem um casamento profissional perfeito, assim, tem como a gente chegar no equilíbrio para vocês. Não é de repente se vocês trocarem e-mail, vocês não conseguem ficar na mesma sala, vamos fazer por e-mail, no grupo, no WhatsApp. Até um sinal de fumaça, ou alguém como intermediário, você faz, entrega para a pessoa e a pessoa te passa de volta. Para sempre pensar em como resolver os problemas. Para que as coisas também andem. Eu trouxe uma dinâmica, não sei se vocês sabem, né? Mas que trabalha com palestras, treinamentos no computador aqui. Então, eu queria convidar vocês a vocês refletirem agora um pouco. Assim, quem for high-tech pode colocar num aplicativo no celular, no celular. Quem for low-tech pode colocar no papel, eu estou com vocês no papel na mão. E eu queria que vocês refletissem um pouco, dentro do que a gente conversou, quais seriam, de tudo que vocês viram aqui, 3 superpoderes que vocês têm, como estudantes, como futuros profissionais, como pessoas, e que vocês pensassem em uma coisa que vocês poderiam fazer ao longo dessa semana que vai começar, para evidenciar um desses 3 superpoderes que vocês têm. E aí, se alguém quiser compartilhar, a gente pode compartilhar rapidinho. Eu vou dar 5 minutos para vocês verem. Quem responder ganha uma nota na média. Quem quiser compartilhar, compartilha. Quem não quiser compartilhar, não tem problema não, gente. E aí eu vou dar um tempo para vocês para beber uma água. Quando vocês vão. Se alguém tiver notado, tira essa parte, nós vamos ver se só é imortal. Vocês só deixam parte. Hoje eu compartilhar nada, eu deixo a coisa secreta, misteriosa, mágica.
eu acho que eu tenho uns sentidos meio apurados, assim, com um olhar sensível, assim, com outras pessoas. Então, eu acho que isso me ajuda. Mas o que eu nem quero, assim, eu acabo tendo, sei lá, um olhar diferente das pessoas, né? E eu acho que a terceira coisa pessoal que eu tive dificuldade de colocar como a minha habilidade para desenvolver, porque eu considero uma pessoa corajosa, mas eu acho que esse tipo de procrastinação que você falou me pega um pouco. Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho até comecei a trabalhar já, eu acho que para essa semana eu fico com uma meta talvez vencer essa procrastinação para usar essa coragem ao meu favor e só fazer. Às vezes já tem que ser feito, vai tirar a gente de uma zona de conforto para obter um objetivo maior. Você fala procrastinação. Uma vez eu tive uma cliente e ela tinha uma dificuldade de dar conta, né? E a coisa que ajudou ela a lidar com isso, então a gente ajuda assim. Quando ela tinha uma tarefa para fazer, a gente sempre destrinchava essa tarefa, como se ela estivesse explicando para outra pessoa. Então, assim, ela vai fazer um trabalho da faculdade, que é o caso dela. Ela tinha um seminário para apresentar. E aí, ela estava pensando que ela era uma pessoa muito tímida e tal. E aí, eu disse, se você fosse explicar para alguém como é que ela vai fazer o trabalho, uma criança que nunca fez, como é que você faria? Aí ela disse, você vai pegar o tema, aí depois você vai procurar as referências daquele assunto, aí você vai dar uma olhada, o que é que serve, o que não serve, vai separar. Aí você vai ver assim, a apresentação tem que entregar por escrita, vai usar uma nota BQT, não precisa, tem que fazer PowerPoint. Então vamos estruturar aqui o roteiro. Então depois que o roteiro estiver pronto, a gente vai fazer os slides. Depois que estiver tudo pronto, a gente pode pegar e fazer a parte escrita, que tem que pegar para o professor um documento PDF. E aí depois a gente se prepara porque no dia a gente vai apresentar. Aí ela foi listando tudo isso, tintim por tintim mesmo, assim. Dá trabalho, só que depois isso te ajuda porque você pode pegar uma coisa só. Então, assim, no caso dela, eu tenho um tema do trabalho, o professor já te deu, você já ficou com um trabalho, no caso dela, né? Então, assim, qual é o próximo passo? Pesquisar referências. Ela não precisa se preocupar com o trabalho todo. Ela precisa fazer agora as referências. Só que aí, como a gente fala de trabalho, muitas vezes vocês também têm questão de prazo, vocês podem distribuir isso ao longo da semana. Então, assim, eu vou entregar isso semana que vem. Então, eu quero fazer isso de segunda a sexta, então de segunda a sábado. Eu posso estudar sábado de manhã. Aí você vai distribuindo as tarefas por dia. Então, assim, hoje minha missão é procurar as referências. Amanhã eu vou ler o que eu separei para ver se serve e não serve. Porque assim, quando o essa coisa, se você realizar, eu faço depois. Você diz, não, hoje é só isso. Aí você faz aquilo. Se você se empolgar e quiser fazer mais coisas, você vai continuar fazendo. Se não, por hoje já deu. E está tudo certo com o seu planejamento. Então é uma coisa que pode te ajudar com a questão da procrastinação essa semana. E você trouxe uma pessoa muito empática, então pode ser que você seja uma boa mediadora nos seus grupos, seja aquela pessoa que sempre junta as informações e coloca de um jeito que todo mundo consiga comprar ideia. Então aí pode ser uma coisa que também você poderia experimentar essa semana. Então se alguém comentar uma dificuldade com você, potencializar isso, assim, vamos juntar aqui os fatos, vamos ver o que vai acontecer, o que você pode fazer, o que pode acontecer como desdobramento disso, como é que a gente vai lidar com essa situação. E aí vai fortalecer essa habilidade sua. Alguém vai ser compartilhar? Alguma. Pronto, esse aqui eu não vou pedir para vocês compartilharem, não, porque é uma coisa assim mais só. Mas uma coisa que vale a pena também vocês pensarem é desenvolver uma habilidade que vocês considerem que ainda não está muito fortalecida dentro de vocês. Então, se eu tenho dificuldade de me impor nas situações, eu posso começar a me impor coisinhas pequenas. Então, assim, meu namorado me chamou para ir ver um filme de terror. Mas eu não gosto de terror. E aí eu aceito assistir porque eu quero que ele fique chateado comigo. Então, assim, hoje sua missão, essa semana, a sua missão pode ser dizer para ele que eu não quero assistir um filme de terror. Porque é uma coisa pequena
Eu sei fazer isso. Então, na hora que a coisa apertar, sua mente já tem a referência. Tipo, é muito legal, né? Mas já fez essa situação, então na hora que a gente faz essa também. E aí, vocês podem escolher cada semana uma, ou então vocês podem escolher uma só. Isso aqui eu gostaria de trabalhar por mais tempo, mais de uma semana. Então, você acha que tá bom, eu vou para outra. E sempre valorizem aquilo que vocês já são bons. Potencializem sempre aquilo que vocês já são bons. Tem uma coisa que eu não gosto muito, não, mas pode reparar que na época da escola a gente tem muita aquela coisa de a matéria que você menos gosta, não, você tem que gostar, você tem que estudar todo dia até gostar. E aí, muitas vezes a pessoa acaba deixando de lado coisas que ela é boa, porque ela está focando muito naquilo que ela é ruim. E isso também vai minando a autoestima da pessoa, né? E aí impacta também todas essas habilidades que eu mostrei para vocês. Eu desejo para vocês que, assim como as estruturas que vocês constroem para a posteridade, vocês possam ser também estruturas, pontes, na vida das pessoas que trabalharem com vocês, sejam professores, colegas de sala, clientes, supervisores, amigos, que vocês sejam realmente uma estrutura forte, que passe segurança para eles, que deixe um legado para eles, né? Assim como a gente olha para obras de Niemeyer, poxa, que inovador e tal, que vocês possam também deixar esse legado, que a pessoa pense em Gabriel, diga, poxa, Gabriel era uma pessoa assim tão organizada, gerenciava as atividades lá da liga e tal. Poxa, eu queria ser assim um pouco mais como Gabriel na minha vida. É um legado, é uma marca que vocês estão deixando na vida de todo mundo, porque a gente deixa assim, que vocês possam ser estruturas firmes, seguras, referências, quebrar solidez na vida das pessoas. Aqui eu deixo algumas referências, algumas sugestões para vocês precisarem mais aí, sugestão de um livro de inteligência emocional, que aí ajuda a limpar várias coisas, né? Não só inteligência emocional, mas relacionamentos interpessoais. Coloquei um pedestal aqui para quem gosta de assistir palestra, que é Como Grandes Líderes Inspiram Ação. Aí trouxe 2 áreas de vocês, que é uma série da Netflix, para quem gosta muito do. Vocês podem colocar no Abstract, que é a arte do design, que fala sobre a vida de vocês, né? Mostrar essas coisas. E tem também um podcast que eu separei, que é Design Better, que tem um episódio que é sobre vídeo. E aí eles vão falando sobre como a visão impacta também na carreira e tal. E sugerir um desafio para vocês, né? Para que vocês sempre possam continuar se desenvolvendo, que é uma coisa importante, vocês vão ver cada vez mais. Principalmente quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês vão ver que não vai parar de estudar, não acabar a faculdade. Ali era só um começo. Então é uma coisa que vocês podem trabalhar essa semana. E tiver dificuldade, por exemplo, de comunicação, professor de feedback, tem dificuldade de decidir as coisas, que é uma pessoa que decida, essa semana pegar alguma coisa, está empacada, eu vou decidir. Então assim, dentro do aquele anterior, né, uma habilidade para desenvolver. Procura uma situação na vida de vocês que tem a ver com isso e tenta trabalhar nela essa semana. Pode começar uma coisa pequenininha mesmo e aparece. E como eu já disse para vocês, tem um link que vocês podem acessar o material da palestra, que é treinomus.com/faufra. Vocês conseguem pegar essa apresentação lá. Eu mando também para a Bia, que eu tenho contato, e aí ela passa para vocês. Porque como eu falei, né? Muitas vezes quando a gente fala de habilidades comportamentais, são coisas um pouco abstratas, muito abstratas. E não são coisas que vocês vão fazer uma vez e pronto. Não é um cálculo. Quando a gente fala de desenvolver habilidades comportamentais, emoções, é uma coisa muito abstrata. Então, se vocês quiserem, vai ser muito interessante para vocês revisitarem esse material e pensando como vocês podem aplicar para o dia de vocês. Se quiserem manter contato, vai ser uma alegria continuar falando com vocês. Tem meu Instagram, tem meu pessoal ali. Se quiserem conhecer um pouco mais da minha jornada, tem ali algumas coisas que eu já fiz ao longo da vida. Muito obrigada, principalmente por terem tido a boa vontade de arranjar um horário e conseguir vir. Obrigada por terem me concedido a honra de voltar para a UFLA, né, como um profissional. E principalmente obrigada pelo tempo de vocês, né, porque vocês pegaram um sábado ensolarado. E para a gente a palestra, para mim, é muito significativo. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham
obrigado. E espero ver vocês em outras oportunidades. Se eu não lembrar o nome de vocês, me desculpe, tá?